1 a 22. Atos 14, 21 e 22. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio, que eram cidades da Ásia Menor, e Antioquia da Psídia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor Deus que nos abençoe nesse momento devocional. Pai, agradecidos somos, ó Deus, por estarmos reunidos em assembleia, e nesse momento pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe o momento em que estudaremos a Tua palavra. Nossa igreja, ó Deus, é guiada por ela, pela Tua santa e bendita lei. E é por isso, ó Deus, que nós recorremos a ela, pedindo que o Senhor nos dê direção, ó Deus, em tudo aquilo que vamos fazer, ó Pai. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, à luz desse texto, meus amados irmãos, nós podemos destacar aqui 3 verdades por que nós devemos plantar igreja. A primeira razão, meus amados irmãos, é porque isso faz parte do legado apostólico que nós recebemos. A nossa igreja, ela é uma igreja apostólica, não romana, mas nós somos uma igreja apostólica. E o que significa ser uma igreja apostólica? É que a fonte do nosso ensino, a fonte da nossa instrução, é aquilo que os apóstolos registraram, tendo sido recebido este ensino do próprio Cristo Jesus. E à luz do tema desta manhã, sobre plantação de igreja, o que nós claramente aqui podemos observar, que os apóstolos eles tinham a seguinte estratégia. Primeiro, quando eles chegavam em uma cidade, a primeira coisa que eles faziam era localizar uma sinagoga. E por que localizar uma sinagoga? Porque ali eles anunciavam aos judeus que congregavam nessas sinagogas. Para quem não está acostumado à terminologia sinagoga, a sinagoga seria quase o mesmo que as nossas igrejas. O que se fazia na sinagoga? Tinha a figura do ancião, que na sua devida proporção representaria o presbítero nos dias de hoje. O ancião, ele lia a palavra de Deus, cantavam-se cânticos espirituais, faziam as suas orações e as suas preces, a dinâmica muito parecida do que ocorre em nossas igrejas. Então, os apóstolos iam até as sinagogas e ali, então, eles anunciavam: olha, o Messias que nós esperávamos, olha, o Redentor prometido, né? Desde a fundação do mundo, ele chegou, e esse Redentor é Cristo Jesus. E a mensagem que os apóstolos, então, pregavam nas sinagogas, elas produziam 2 efeitos. E quais eram esses 2 efeitos? O primeiro efeito era a aceitação. Alguns judeus acreditavam na mensagem dos apóstolos, acolhiam aquela mensagem e reconheciam, então, Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas a boa parte, a maioria, rejeitava essa mensagem e, muitas vezes, iniciavam uma perseguição contra os apóstolos. Isso aconteceu em várias cidades, onde os apóstolos acabaram fugindo, foragidos, devido à perseguição por parte dos próprios judeus. Mas a esses que recebiam a mensagem, a esses que criam que Jesus de fato era o Messias, os apóstolos, então, passavam ao processo do discipulado. Observem que no versículo 21 diz o seguinte: e tendo anunciado o Evangelho, é a primeira parte, é o anúncio do Evangelho, naquela cidade, e feito muitos discípulos. Observem a ordem. Primeiro, anúncio do Evangelho. Na sequência vem o que? O discipulado. E discipulado é um processo. E aqui, rapidamente, meus amados irmãos, uma breve nota de rodapé. Nós precisamos, como igreja, compreender que há uma distinção muito importante entre o curso de formação de novos membros e o discipulado. Porque muitas pessoas entendem que a partir do momento em que fez o curso de formação para novos membros, concluiu-se o discipulado. Talvez até você vá
se espantar com essa minha afirmação, mas eu estou em um processo de discipulado. Todos nós estamos em um processo de discipulado. Discipulado é um processo para a vida toda. Seguir a Jesus é um processo para a vida toda. E todo crente, ele precisa entender que ser um discípulo é ser um aluno. E o aluno é aquele que está sempre o quê? Aprendendo. Mas a dinâmica do reino de Deus é muito interessante, porque ao mesmo tempo em que nós somos alunos, somos discípulos, nós somos chamados também a discipular. Então, o crente, ele tem na sua jornada espiritual essas duas facetas. Ele é aluno, ele é professor, ele é discípulo e ele é o quê? Mestre também. Então, nós precisamos compreender, meus amados irmãos, que nós estamos em constante formação como discípulos, e aqui na nossa igreja, nós temos vários irmãos que são professores, que são docentes, e eu creio que os irmãos que são professores docentes vão concordar com o meu argumento aqui, que quem está na prática do ensino, quem exerce a docência, nunca pode parar de estudar. Você tem que estar sempre o quê? Se atualizando. E é esse mesmo processo e é essa mesma mentalidade que nós, como igreja, precisamos ter. Nós, como discípulos, estamos sempre aprendendo, mas aprendendo com qual propósito? Transmitir a outros aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Mas não somente isso, após o discipulado, o que os apóstolos faziam? Eles estabeleciam igrejas. Olha a dinâmica: pregação do Evangelho, discipulado, você reunia um grupo, e depois que você reunia este grupo reunido, eles se tornavam o quê? Igreja. E é de suma importância que nós compreendamos que não existe missões sem a formação de igreja. O processo de missões inclui a formação de novas igrejas. Qual que é o nosso alvo? Qual que é o nosso objetivo? Fazer com que as pessoas que se tornaram discípulos de Cristo Jesus, elas estejam inseridas no corpo, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu falo corpo, eu não estou falando de estrutura física, falando de prédio, mas de um grupo de discípulos que se reúne em torno da palavra para ser edificado, para ser desafiado e comprometido com a evangelização e com o discipulado. Uma igreja saudável, ela já cresce com a mentalidade de que ela deve plantar outras igrejas, começando pelo anúncio do Evangelho, pela formação de discípulos e pela reunião desses discípulos, organizando uma nova igreja. Como é que a igreja cresceu, como é que a igreja se espalhou no período antigo, no período apostólico? Através da plantação de novas igrejas. Observe o que seria, meus amados irmãos da igreja, se os discípulos ficassem ali em Jerusalém. E curiosamente, essa era a vontade dos discípulos. No primeiro momento, eles não tinham essa vocação, esse entendimento de que eles precisariam se espalhar para plantar novas igrejas. Apesar, claro, de terem sido instruídos pelo próprio Senhor Jesus, que diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Mas o que os discípulos ali de Jerusalém, eles fizeram? Mas está tão bom aqui, a gente se gosta tanto, está tão confortável aqui, para que a gente vai ter trabalho, para que a gente vai sair daqui? 2 eventos aconteceram para que eles pudessem compreender que eles deveriam se mover e sair daquele local. Primeiro grande evento, a manifestação do Espírito Santo em Atos capítulo 2. E o que aconteceu em Atos capítulo 2? Os discípulos que estavam reunidos ali em Jerusalém foram visitados pelo Espírito Santo de Deus e sobre eles repousaram línguas como línguas de fogo. E cada um ali passou a falar novos idiomas, não sons estáticos, mas eles passaram a falar o quê? Novos idiomas. E por que o Espírito Santo se manifestou desta forma?
Por que o Espírito Santo foi derramado ali sobre aqueles discípulos que estavam em Jerusalém e passou a habilitar aqueles homens e mulheres a pregarem o Evangelho, a anunciarem o Evangelho em um novo idioma? Por uma simples razão, para que eles pudessem compreender que a missão deles era cumprir a ordenança de Jesus: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. E o discipulado, é importante que nós entendamos, ele envolve plantação de novas igrejas, envolve a organização de novas igrejas, ok? Segundo ponto, por que nós devemos plantar igrejas? Porque na plantação de novas igrejas, no surgimento de novas comunidades, os problemas, eles são o quê? Menores. E por uma razão muito lógica, as igrejas históricas, as igrejas maiores, elas demandam de grandes tarefas que drenam boa parte da energia da liderança. Em uma igreja nova, em uma comunidade nova, os conflitos relacionais, eles são bem menores do que numa igreja grande. Eu tinha um professor do seminário que ele sempre dizia: quanto maior o número de pessoas, maior o número de problemas. Isso é uma ordem natural da vida. Ou seja, quanto ao surgimento de novas igrejas, de novas comunidades, isso traz um impacto positivo na caminhada cristã, porque os conflitos relacionais, eles passam a serem menores. Segundo, a demanda também dessa igreja, ela é menor porque nessas novas comunidades existem menos departamentos. Não que os departamentos em si, eles sejam um problema, mas se eles não forem devidamente orientados, eles se tornam problemas. E me permita fundamentar isso. Quando um departamento da igreja, ele se torna um problema, quando duas coisas acontecem. Primeiro, quando ele se torna uma igreja dentro da própria igreja, que ao invés de promover integração e unidade, promove divisão e facção. Então, nós precisamos entender que os departamentos dentro da igreja, eles devem promover a unidade e a integração da igreja. E segunda razão, quando eles vivem para si mesmos, quando se tornam ensimesmados, fechados em torno de si mesmo. A igreja, ela nunca pode perder o seu olhar para o mundo. E quando eu digo perder o seu olhar para o mundo, não é ser contaminada para o mundo, mas alcançar o mundo. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. E nós não podemos esquecer essa ordenança. E em uma nova igreja também, meus amados irmãos, a tendência é nós olharmos mais para a questão da nosso chamado, da nossa vocação, que é o evangelismo e o discipulado, levarmos pessoas ao conhecimento de Cristo Jesus. Igrejas grandes, muitas vezes, perdem o foco da sua própria missão. A estrutura, o investimento e a manutenção da estrutura faz com que a igreja ela esqueça da sua principal vocação. E a principal vocação da igreja, meus amados irmãos, não é a construção, não é erguer prédios, não é construir e investir patrimônio material e financeiro. A maior vocação da igreja é pessoas. O maior investimento da igreja são o quê? Pessoas. A estrutura, ela deve servir a quê? Pessoas. E nós precisamos tomar muito cuidado quando a estrutura, ela torna-se um fim em si mesmo. E igrejas grandes, se elas não tiverem o cuidado, a manutenção da própria estrutura, ela se torna um fim em si mesmo. Novas igrejas, elas têm um olhar mais voltado para a evangelização. A necessidade do próprio crescimento, o seu propósito existencial de ser uma nova comunidade, faz com que toda a igreja ela esteja engajada na missão principal, que é a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. E, para nós terminarmos, eu vou passar para o ponto 5, Pedro, para não me estender muito aqui. Muito bem, ponto 5. E a gente defende a plantação de novas igrejas, porque novas igrejas, elas são uma escola de formação de novos discípulos, né? E também, principalmente, da formação de novos cristãos. Com o passar do tempo, algo acontece conosco
e eu falo que nisso eu estou envolvido também, na questão do nosso relacionamento com pessoas que não são crentes. A gente, com o passar do tempo, a gente vai perdendo o contato com pessoas incrédulas. Porque nós vamos convivendo entre nós vamos construindo um relacionamento dentro da igreja e a gente acaba perdendo o contato e a proximidade com pessoas incrédulas. Curiosamente, novos cristãos, pessoas que se achegam à igreja, elas mantêm ainda por um período de tempo contato com pessoas que são incrédulas. E qual é o impacto disso para a vida da igreja? Pessoas que passam pelo processo do novo nascimento possuem um testemunho impactante. E a gente costuma ouvir: pastor, eu fiquei sabendo que aquele jovem, que aquela família, que aqueles senhores agora fazem parte da igreja. Pastor, eles tinham uma vida toda errada. Mas agora eu estou tão feliz em vê-los transformados. E esse testemunho, ele traz um impacto na sociedade, fazendo com que outras pessoas se acheguem à igreja. Eu creio que a maior estratégia evangelística de uma igreja, eu creio que o maior vínculo de crescimento para uma comunidade é o testemunho pessoal de cada crente. Não há nada mais impactante do que isso. Nada mais impactante do que isso. Em Atos 2, 42 a 47, os irmãos podem depois em casa fazer a leitura. Como é que aquela igreja crescia? Como é que aquela igreja ela se multiplicou de forma extraordinária? E se você ler ali o texto, você não vai encontrar nenhuma estratégia mirabolante, nenhum planejamento rebuscado. Aquela igreja, ela experimentou um crescimento exponencial sendo igreja. Sendo igreja. Não fazendo nada além do ser igreja. E o que é que eles faziam? Em cada alma havia temor, perseveravam na doutrina dos apóstolos, tinham comunhão, tinham uma vida de oração, celebravam a Santa Ceia, eram generosos e amorosos, porque eles vendiam as suas propriedades e bens à medida que alguém tinha necessidade. Então, ali a gente vê uma manifestação de generosidade e amor, e o versículo 47 termina com a seguinte afirmação: enquanto isso, acrescentava dia a dia o Senhor, os que iam sendo o quê? Sendo igreja. E principalmente com o testemunho daquela comunidade. Então, meus amados irmãos, nós entendemos que a plantação de igreja é uma estratégia bíblica. A plantação de igreja é um legado deixado pelos apóstolos à comunidade dos santos. A plantação de novas igrejas diminui em muito o surgimento de problemas, de conflitos de relacionamentos estruturais e administrativos. E a plantação de novas igrejas proporciona um ambiente de crescimento, de testemunho e de proclamação do Evangelho saudável. Minha oração, como pastor, é que nós, como igreja, Igreja Presbiteriana de Cacoal, nós sejamos uma igreja plantadora de novas igrejas. O meu desejo, meus amados irmãos, é que nós possamos termos espalhados por essa cidade novas igrejas. O meu sonho era que em cada bairro nós tivéssemos uma igreja plantada, para que ali o Evangelho fosse pregado, para que o Evangelho pudesse dessa forma ser proclamado e pessoas pudessem conhecer a Cristo Jesus da mesma forma que nós conhecemos. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé e nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar o Jefferson. Jefferson, vem aqui. Ali está o microfone, filho. Faça uma oração, encerrando esse nosso momento devocional, por gentileza. Deus, nós queremos colocar diante do Senhor esse momento, ó Deus, que ouvimos a Tua palavra, que o Senhor falou em nosso coração. Queremos pôr diante de Ti, ó Pai, o desejo ardente da vida do nosso pastor, que esse desejo também venha estar em nossos corações. Amém.
que nós possamos viver esse desejo, que nós possamos ter, ó Pai, esse sentimento de crescermos para proclamar o Teu Evangelho, Pai. Nós oramos ao Senhor, pedindo a Ti que o Senhor dê sabedoria nesse momento, ó Pai, que vamos tratar administrativos, documentos, que o Senhor nos traz sabedoria a cada um de nós para lidarmos correto, sermos certos das coisas e que possamos, ó Deus, também pensar em podermos, ó Pai, proclamar o Teu Evangelho, crescendo em novas igrejas dentro dessa nossa cidade que tanto precisa do Teu Evangelho, Deus. Nós oramos ao Senhor agradecido por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.